8h05 e agora a gente vai para um dos destaques do dia, porque a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão, esteve ontem reunida com deputados da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Esse encontro, articulado pelo distrital Gabriel Magno, do PT, aconteceu depois daquelas inundações que deixaram um rastro de destruição em parte do campus Darcy Ribeiro no último dia 9 de fevereiro. A UNB apresentou um panorama geral para os deputados dessa situação e pediu ajuda, sobretudo, para que os locais mais danificados, a exemplo do Departamento de Física, possam ser recuperados. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo agora com o deputado distrital Gabriel Magno, que gentilmente atende o nosso convite. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. E, Ariane, só também antes de começar, bem-vinda de volta e parabéns, viu? Obrigada, Coisa deputado. boa. Muito obrigada. Olha, conta para nós, então, como é que foi esse encontro, quem estava lá, qual foi a situação apresentada ontem, então, atualizada pela reitora da UNB para vocês? Na verdade, foi a reunião do Colégio de Líderes, né? Ela acontece às segundas-feiras, onde os líderes de partidos, dos blocos, sentam para discutir a pauta da semana da Câmara Legislativa. Aquela chuva, né, que vocês comentaram, aconteceu na sexta-feira, antes do Carnaval, a festa de Carnaval, e aí a partir disso, no sábado, eu entrei em contato tanto com a reitora Márcia quanto o professor Olavo, que é o diretor do Instituto de Física, que foi a unidade que mais sofreu com as chuvas, né, na universidade. Eu fui estudante de Física na Universidade de Brasília, me formei lá. Então, logo após as chuvas, vários professores, colegas também entraram em contato para a gente poder pensar o que poderia fazer para ajudar. Então, a reunião aconteceu, ela foi muito importante e nós tiramos 3 encaminhamentos, basicamente. Um mais imediato, que é o prejuízo dos equipamentos do Instituto de Física, hoje avaliados ali esse prejuízo em torno de 3 milhões de reais. Então, um compromisso da Câmara de tentar levantar esse recurso para poder passar para a universidade e comprar, já que o estrago desses equipamentos também tem tido prejuízo nas pesquisas que estão paralisadas, ainda não tem também uma dimensão do tamanho do prejuízo dessas pesquisas, né? O que vai perder, mas é importante esse recurso imediatamente para que a universidade possa retomar não só a compra, mas também a retomada das pesquisas. Um segundo encaminhamento é de mais médio e longo prazo, que é pensar, junto com a nova CAP, o governo do Distrito Federal, que tem a responsabilidade de tratar da drenagem e do escoamento da água na própria universidade, na Asa Norte, na região, de avançar com essas obras de drenagem, né? Hoje, o centro da Asa Norte ainda não chegou às obras de drenagem. Ela foi feita no início da Asa Norte e tem previsão de fazer agora no final da Asa Norte. Então, esse meio da Asa Norte não teve esse processo e a Universidade de Brasília acaba sendo o último anteparo do Lago Paranoá. Então, toda a água que escorre, que desce, ela chega na universidade. Na sexta-feira isso aconteceu e ela foi parar lá no Instituto de Física. Então também a gente tirou esse compromisso, né, de avançar nessas conversas, pensar também junto com a bancada federal a disponibilização de recursos para poder avançar nas obras, porque as chuvas vão continuar acontecendo. Ano que vem tem mais chuva, esse ano ainda provavelmente. Sim. Então é preciso pensar também a médio e longo prazo para que evite que a universidade passe por isso mais vezes. E um terceiro encaminhamento, aí também com referência ao Instituto de Física, que hoje ele funciona no subsolo do ICC Centro, né, aquele prédio que é conhecido como Minhocão, é um plano da construção do prédio do Instituto de Física, até para tirá-lo do subsolo do ICC. Isso já tem projetos, já é um plano de alguns anos. Então, também esse compromisso dessa articulação com o governo federal, com a bancada federal também, deputados federais e senadores, para que a gente possa levantar esses recursos para também, quem sabe, iniciar essa obra o mais rápido possível e tirar o Instituto de Física do subsolo do ICC.
Muito bem. 8h10, você está no jornalismo da Nova Brasil FM. A gente conversa ao vivo com o deputado distrital Gabriel Magno, do PT, sobre os estragos ali na Universidade de Brasília daquela chuva, digamos assim, histórica de sexta-feira de carnaval aqui em Brasília. As cenas foram assustadoras, né, deputado? Eu já vi muita chuva em Brasília, já vi muita chuva na UNB, a água desce mesmo ali para o subsolo do Minhocão, mas as cenas daquela sexta-feira foram muito impactantes. Se a gente que às vezes não tem nenhuma relação, né, com aquilo ali diretamente, já fica impactado mesmo, você imagina quem trabalha com pesquisa, quem trabalha naqueles laboratórios, a dor no coração que deve dar de ver tudo aquilo. Agora, deputado, a UNB apresentou pedidos para os senhores ali num total de 23 milhões de reais. O senhor falou aí num valor de 3 milhões, seria uma compra emergencial, imagino eu, para tentar solucionar aí no curto prazo essa questão do Instituto de Física. Esses outros 20 milhões poderiam ser de onde, hein, deputado? Os 23 milhões, Diego, 3 milhões hoje é o valor dos equipamentos, né, que foram danificados, estragados. Então seria para a compra desses equipamentos. Os 20 milhões é a obra que está orçada hoje da construção do prédio do novo Instituto de Física. Né? Então, para tirar do Minhocão. Para tirar ele do Minhocão, ali do subsolo, onde ficam os laboratórios. Inclusive, o próprio professor Olavo, que é o diretor hoje, até relatou que uma das salas que foram inundadas correu um sério risco, porque era uma máquina que fica funcionando direto, com alta temperatura, alta pressão, e quando inundou, a sorte é que teve um funcionário ali perto que desligou a máquina, porque poderia ter tido uma explosão, enfim, com danos, né, de dimensões incalculáveis até. Uhum. Então, esses 20 milhões seria para a construção do prédio. E o valor das obras de drenagem, de infraestrutura, isso a universidade não tem orçado. Então, ficou também um compromisso do próprio presidente da Câmara, o deputado Wellington, de articular essa reunião com a Nova Cap e o governo do Distrito Federal, para a gente também ter uma noção de qual seria o valor dessas obras de infraestrutura, lembrando que o próprio GDF já tem feito investimentos importantes, né, em infraestrutura. Com drenar DF e tudo mais. Drenar DF. Uhum. Então, o que nós também combinamos na reunião, porque a reitora apresentou que a universidade tem estudos, né, dessas obras, desses processos, então que as obras que o GDF também for fazer daqui para frente, escute a universidade, os técnicos, para que também a gente não tenha obras que não tenham tanto impacto, né, e acaba que você tem um desperdício do recurso público sendo investido. Claro, quando a gente fala de uma inundação numa tesourinha já é um desastre, agora uma inundação numa universidade tem algo muito além do que a estrutura física, né, deputado? Sim, exatamente isso, né? A pesquisa que ainda também a universidade ainda não mensurou o tamanho do prejuízo, e muitas vezes ele nem tem uma cifra, né? Não consegue dar um valor quantitativo para o que é a perda, né, de uma pesquisa, às vezes uma pesquisa de uma vida toda. Sim. De vários pesquisadores que podem ficar aí sobre risco. Deputado, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, então esse valor de 3 milhões de reais para que a UNB possa comprar alguns equipamentos, a Câmara vai conseguir, isso já ficou definido, os líderes entraram em consenso, isso vai acontecer, a gente pode falar em prazo, a UNB precisa dar algum tipo de resposta mais detalhada para que isso possa acontecer? Isso foi um compromisso, Ariane, firmado ontem, né, com os líderes. Hoje, cada líder também ficou de conversar com suas bancadas, com os parlamentares, e o prazo deve chegar para a Câmara um crédito, né, para que os parlamentares possam, por exemplo, redestinar valores das suas emendas parlamentares, e aí essas emendas seriam aplicadas na FAPDF, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa, que como a Câmara Legislativa não consegue colocar o orçamento direto na universidade, porque ela é um órgão federal, seria via FAP, né, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa, que tem esse instrumento, né, de apoiar a pesquisa, então está dentro do escopo da utilização dos recursos na FAP, mas também uma conversa com a própria direção da Fundação de Apoio à Pesquisa, para também ver o que o governo, o que a própria FAP pode também destinar de recursos. Mas o compromisso foi de que os 3 milhões a Câmara iria conseguir para a universidade poder fazer a compra mais urgente desses equipamentos. 3 milhões de emendas parlamentares viria da cota do senhor, deputado?
E sim, exatamente. Vários parlamentares colocaram à disposição, o nosso mandato colocou também. Hoje a gente vai tentar construir com mais parlamentares aqueles que têm à disposição para que a gente possa destinar o recurso mais rápido possível. Assim que chegar o crédito, a gente possa já fazer para que a universidade possa iniciar o processo de compra, né? Lembrando que são equipamentos que você não compra numa loja, né? Sim. Então tem um processo também de compra, porque são equipamentos muito específicos. É isso aí, a gente está de olho nessa situação, acompanhando essa mobilização geral para recuperar o que foi perdido, né, na Universidade de Brasília. Realmente reassistir a essas imagens ali da inundação é bastante forte. Eu vi esses relatos também de que muita pesquisa pode ter sido perdida, muita coisa não vai poder ser recuperada, também dói bastante. A gente torce para que os impactos sejam minimizados a partir dessa força-tarefa. Deputado distrital Gabriel Magno, muito obrigada pela gentileza de participar com a gente nesta manhã. Volte sempre, viu? Obrigado, Ariane. Obrigado, Diego. Bom dia e um abraço aqui para todo mundo da Universidade de Brasília, que tem feito um excelente trabalho de recuperação desde a chuva de sexta-feira. Maravilha. Um abraço, bom dia. 8h16.